Siga, acione o sininho e compartilhe para mais curiosidades do futebol. O que realmente faz um clube de futebol ser gigante? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história para tentar desvendar a alma do esporte. É quase um quebra-cabeça. Qual é o maior clube de todos os tempos? Bom, essa é a pergunta, né? Parece simples, mas a resposta leva a gente numa viagem incrível pela história do futebol. E o pulo do gato é que a resposta não é um nome, é uma história. Uma história que vai mudando porque a própria ideia do que significa ser grande no futebol, bom, ela evoluiu de um jeito impressionante. E para a gente entender essa evolução, o primeiro passo é voltar lá atrás, para as raízes de tudo. Vamos ver como os primeiros clubes nasceram, sabe? Bem no meio da comunidade, plantando as sementes do que a gente ama hoje. E aqui está um ponto fundamental. A grandeza não nasce pronta, de uma hora para outra. Ela é um legado, algo que se constrói com o tempo, com títulos, claro, mas também com impacto cultural, com glórias e sim, até com os fracassos. É um processo e não um status que se compra. E essa construção toda aconteceu em fases. Pensa só, lá no século XIX, os clubes eram praticamente uma extensão das escolas, das fábricas, do bairro. Aí no comecinho do século XX a coisa cresce. Eles passam a representar cidades inteiras, classes sociais, culturas. E já nos anos 30, 40, a ambição muda de novo. A paixão já não tem mais fronteira local. O objetivo passa a ser a dominação. Foi uma verdadeira escalada de identidade. E no auge desse modelo original, alguns clubes conseguiram algo único, sabe? Eles se tornaram literalmente a voz do povo. A identidade do clube e a dos seus torcedores eram uma coisa só, inseparáveis. Só que aí, o jogo vira. A gente entra na era dos negócios. Um ponto de virada total, em que o futebol se transforma de vez numa indústria global. A mudança é fundamental. O paradigma antigo, onde clube era sinônimo de identidade, de pertencimento, dá lugar a um futuro onde o clube se torna uma marca. E isso não é só uma questão de marketing, não. É uma transformação na alma do esporte. E com essa nova era, claro, surgem novos tipos de clubes. Clubes jovens com um poder financeiro absurdo e com ambições globais para ontem. Eles não seguiram a trilha tradicional. Eles tentaram basicamente comprar o tempo com muito, mas muito investimento. Isso nos traz exatamente para o coração da nossa análise. Alma versus dinheiro. Uma comparação direta entre duas filosofias, dois caminhos, dois legados completamente diferentes. Então vamos colocar os dois modelos lado a lado para a gente entender. De um lado, o modelo alma. Ele nasce da conexão com a torcida, o objetivo é um legado que dure para sempre e o maior risco, claro, é a dificuldade financeira. Do outro, o modelo dinheiro. A origem é um projeto de investimento, a meta é ter relevância o mais rápido possível e o grande risco é nunca construir uma identidade de verdade. E depois de mais de um século de futebol, a história deixa uma lição muito poderosa, que se resume a isso aqui. A grandeza não pode ser comprada. Ela precisa ser construída. Essa talvez seja a tese central que define a verdadeira alma do futebol. Pois é. Então agora a gente chega no veredito do maior juiz de todos, o tempo. Vamos dar uma olhada nos padrões que a história revelou para a gente ver qual desses modelos se mostrou mais resiliente. E os padrões que a história nos mostram são claríssimos, não deixam dúvida. Clubes que criam uma conexão real com a torcida criam raízes profundas. Aqueles que ignoram a própria identidade, sua própria história, eles quase sempre somem com o tempo. E os que valorizam suas categorias de base tendem a durar muito mais. O tempo, no fim, é o juiz implacável desses dois caminhos. No final das contas, a conclusão é a seguinte. O maior clube não é só aquele que empilhou mais troféus. É aquele que conseguiu se manter relevante, que inspirou geração após geração e que, acima de tudo, escreveu seu nome na história de um jeito que não dá para apagar. É sobre legado, não só sobre um sucesso passageiro. E fica a reflexão. Se cada clube fosse julgado apenas pelo seu ano de fundação, sabe? Com todas as viradas que a história deu, qual deles teria realmente se tornado o maior de todos? A história, afinal, continua sendo escrita ali, dentro do campo. Siga, acione o sininho e compartilhe para mais curiosidades do futebol.